Boa noite, pessoal. Dando continuidade, então, na aula de modelos atômicos. Vimos na aula passada o modelo atômico de quê? De Thomson. A ideia aqui agora, então, é verificar possíveis furos no modelo de Thomson. O modelo de Thomson foi um modelo importantíssimo. Por quê? O modelo de Thomson justificava a natureza elétrica da matéria. Então, ele falava que o átomo era maciço por uma pasta de cargas positivas e tendo incrustado as cargas negativas. E acabou. É o modelo pudim de passas. Mas a importância dele, do modelo de Thomson. Modelo de Thomson era o quê? Era justificar a natureza elétrica da matéria. Esse modelo veio no fim do século, no fim do século XIX. Mas desde o século XVI, a natureza, fim do século XVII, aliás, a natureza elétrica da matéria veio sendo estudada. Como eu te falei, cara, o nego já tinha formado uma pilha, Alessandro Volta. A descoberta do quê? Da diferença de potencial. Gerando o quê? Gerando bateria, energia elétrica. Millikan já veio por aí, logo na sequência, certo? O Ampère, que descobriu a diferença de potencial, por isso que a gente mede o DDP em amperes, certo? Então, muitas descobertas sobre a análise elétrica da matéria e ninguém tinha visto uma carga positiva ou uma carga negativa, apenas se convencionado isso. Nada mais. Mas o modelo de Thomson, tubos de raios catódicos, que nós vimos aqui nos exercícios, antes de começarmos a aula, a gente viu a existência dos raios canais e, consequentemente, o modelo de Thomson. Cara, apareceu um cientista chamado Rutherford. E o Rutherford, ele foi um cara extremamente influente na ciência. O grupo de pesquisa dele ganhou mais de 10 prêmios Nobel. Em física, em química. E esse cara revolucionou a forma como nós vemos o átomo. Ele propôs para 2 alunos dele comprovar o que o Thomson estava falando do seu modelo atômico. O que o modelo atômico de Thomson falava? Que o átomo era maciço, divisível. Maciço. Maciço. Beleza? Não quebra. Igual o modelo atômico de Thomson. Indivisível, indestrutível. Maciço. Só que agora ele é divisível em prótons e elétrons. Legal? Então, verifiquem se esse cara realmente é maciço. Cara, os alunos deles fizeram o seguinte experimento. Já tinha sido descoberto, entre esse modelo atômico, 1897, para esse cara aqui, legal? No início do século XX, na primeira década do século XX, esse próximo modelo atômico que a gente conhece como modelo de Rutherford, já tinha
sido descoberta a radioatividade. A radioatividade foi descoberta, por acaso, como nós vamos estudar ainda à frente, por um cientista chamado Becquerel. Ele percebeu que, naturalmente, existiam elementos capazes de sensibilizar chapas fotográficas. Lembro para você que na ampola de Crookes, que foi utilizado por Thomson, essa ampola de Crookes, os raios catódicos passavam em linha reta, mas alguns elétrons saíam daquele percurso de linha reta, batiam na ampola, e o choque do elétron na parede de vidro geravam ondas eletromagnéticas capazes de sensibilizar uma chapa fotográfica. Isso é a ideia do raio-x. Becquerel, buscando fazer raio-x sem utilizar a ampola de Crookes, foi testando vários elementos químicos diferentes. Vários elementos químicos diferentes, dentro de uma ideia que ele tinha. Vem cá, qual era a ideia que Becquerel tinha? Tá, eu vou pegar o Bernardo, o elemento químico, vou botar no Sol. O que acontece com o Bernardo quando ele está no Sol? Ele absorve energia? Tanto absorve que, se eu ficar parado no Sol num dia de sol, eu vou começar a transpirar para regular a temperatura do meu corpo, não vou? Se alguém chegar do meu lado, vai sentir que eu estou com calor, não vai? Sim. Você já chegou? Vai, lógico que vai. Mesma coisa com os elementos químicos. Ele botava ao sol para os elementos, vários compostos químicos, absorverem energia e levava para uma câmara escura, com uma chapa fotográfica. Dentro dessa câmara escura, esse elemento químico ia se resfriar. Ou seja, a energia absorvida ia ser o quê? Liberada. A energia absorvida ia ser liberada. Na hora que libera energia em formas de ondas eletromagnéticas. Será que essas ondas de energia liberadas seriam capazes de sensibilizar chapas fotográficas? Ele fez com sódio, ele fez com magnésio, ele fez com zinco, ele fez com cobre, ele fez com ferro. Ele fez com tudo que você possa imaginar, até que chegou a vez do urânio, o minério de urânio. Quando ele foi fazer com urânio, legal? Quando ele foi fazer com urânio, o tempo fechou. Becquerel em Londres, o tempo fechou. E aí o que aconteceu? Ele pegou um pouquinho que ele tinha de urânio, do minério de urânio, e guardou junto com a chapa fotográfica dentro da gaveta. Umas semanas depois, o céu abriu. E ele, na hora que foi pegar da gaveta, o que tinha acontecido? Tinha revelado a chapa fotográfica. Ele fez de novo. Só que de vez falou, uai, alguém mexeu, será? Pegou outro minério de urânio, levou para o quarto escuro e deixou lá. Revelou de novo a chapa fotográfica. Ou seja, o urânio, naturalmente, emitia ondas eletromagnéticas também capazes de sensibilizar uma chapa fotográfica sem sofrer estímulo algum. Aí entra o casal Curie, Marie e Pierre, estudando o urânio e suas propriedades. No que vai estudar o urânio e suas propriedades, percebe que dentro do minério de urânio, se eu deixo ele quieto, passado um determinado tempo, aparecem outros elementos químicos ali. E foi assim, observando de uma amostra de minério de urânio, e que essa amostra de minério de urânio, logo em sequência, apareciam outros elementos químicos que também emitiam ondas eletromagnéticas, capazes de sensibilizar a chapa fotográfica, foi que a Marie e o Pierre descobriram o rádio e o polônio, outros dois elementos químicos. Hoje nós sabemos que o rádio e o polônio eles podem vir da transmutação do urânio. O urânio emite ondas eletromagnéticas, como eu te falei, as radiações, a partícula alfa, a partícula beta e a partícula gama, para buscar um núcleo mais estável, como eu te mostrei ali no exercício. E quando ele busca esse núcleo mais estável, se transforma em dois outros elementos.
Mas, naturalmente, eu tenho uma pequena quantidade desses outros elementos na natureza. E ela descobriu o rádio e o polônio. E esse movimento de emissão de ondas eletromagnéticas de maneira natural, a Marie chamou de radioatividade. Aí entrou Rutherford e o Becquerel de volta. E Becquerel, fazendo o estudo da radioatividade, gente, essa historinha da descoberta da radioatividade, a gente vai entrar bem dentro dela, e da descoberta do polônio e do rádio. Mas fiquem sabendo que em 1903, Becquerel, Marie e Pierre receberam juntos o Prêmio Nobel de Física. Tá? E a Marie é uma cientista do caramba. Ela quebrou todos os paradigmas, como mulher e como cientista. É para admirar. Não é só porque tem um filme dela, não. O filme dela tem muita coisa que está lá romanceado. Tá? Mas mostra a luta dela como mulher dentro da ciência dominada por homens. Nesse período, início de século, Einstein, só por curiosidade, estava estudando ainda, sendo chamado de burrinho, que até os 16 anos o Einstein era burrinho. Né? Ele estava nessa data aqui, no início do século XX, ele estava começando a trabalhar, carimbando papel numa agência de Correios de Viena. Querendo casar, pensando talvez em casar. Estava lá namorando com a primeira mulher, que ele traiu. Olha que massa. Pegaram uma caixa de chumbo, Becquerel e Rutherford, e nessa caixa de chumbo com um único orifício. Dentro dessa caixa de chumbo, colocou-se urânio. E sabia que o urânio emitia ondas eletromagnéticas capazes de sensibilizar uma chapa fotográfica. Ondas eletromagnéticas capazes de sensibilizar uma chapa fotográfica. Pegaram essas ondas eletromagnéticas e direcionaram, porque aqui era um pequeno orifício, e direcionou esse raio de ondas eletromagnéticas a passar por um campo elétrico. Um campo elétrico de carga positiva e negativa. No meio desse, e aqui, um filme fotográfico. Filme fotográfico. Gente, só um segundo aqui, rapidinho. Pronto. Resolvida a situação. Quando essa... Vou colocar aqui que isso aqui são emissões radioativas. Emissões radioativas. Essas emissões radioativas passam por um campo elétrico. Nesse campo elétrico, olha só, ele viu que essas emissões radioativas se dividiam em três. Um pedaço se desviava para o lado negativo e um grande desvio. Outro pedaço sofria um leve desvio para o lado negativo. E eu tinha uma grande quantidade que não sofria alteração. Legal? O que vai acontecer aqui nesses desvios? Se desviou para o lado positivo, é porque tem carga o quê? Negativa. Se desviou para o lado negativo, é porque tem carga o quê? Positivo. E se não sofreu desvio, não tem carga.
Percebeu-se que a diferença de movimentação da carga positiva para a negativa tinha a ver com o seu tamanho. E aí percebeu que tinha massa, porque dependeu do peso. Se tem peso, tem massa. Então, isso aqui tem matéria. Se tem matéria, isso aqui foi chamado de partícula. Partícula beta. A maior partícula é a partícula positiva, alfa. E a radiação que não tem carga, não sofreu desvio, não aconteceu nada com ela, ela simplesmente é a expressão de uma onda eletromagnética. E essa onda eletromagnética foi chamada de radiação gama. Por que o raio-x tem todos aqueles símbolos de radioatividade? Porque o comprimento de onda do raio-x, que é o choque do elétron na parede de vidro de uma ampola de Crookes, tem o mesmo comprimento de onda da radiação gama. Então, uma exposição prolongada ao raio-x tem o mesmo efeito de uma exposição prolongada à radiação gama. Ah, professor, que perigo, vou virar o Hulk. Não, porque quando você vai tirar o raio-x é muito rápido. Mas quem trabalha com isso realmente pode ter problema da radiação gama. Por isso que toda sala de radioatividade tem regras de raio-x, tem regras para ser construída. Toda sala que tem aparelho de radioatividade, grandes aparelhos de raio-x, aliás, elas têm que ter um revestimento de chumbo na parede, uma espessura maior de concreto, tem que ter um reforço. Pode ser sala comercial, não tem problema, mas quem for fazer a clínica de raio-x tem que tomar, nos locais de raio-x, esse cuidado. Tem todas umas NBRs, normas técnicas, normas brasileiras técnicas, certo? Para poder construir aquele local, aquele instituto de raio-x. Mas a radiação gama não tem. E qual é a mais pesada, a maior de todas? A partícula alfa. Por que eu estou te contando esse experimento se a gente ainda não está em radioatividade? Porque esse experimento, vai ser a mãe do experimento proposto para testar o quê? O Tefor propôs a 2 alunos dele que realmente comprovassem, então, que Thomson estava certo, falando que o átomo é o quê? Maciço. Caraca! E o que esses caras pensaram? Pensaram o seguinte, então tá fácil. Eu vou pegar um elemento cuja a emissão radioativa seja basicamente constituída de partícula alfa, que é uma partícula mais pesada, tipo eu, e vou botar essa partícula para bater numa lâmina de ouro, que é um dos materiais mais resistentes que nós temos. Ah, é? É. Ele é maleável. Ouro, uma lâmina de ouro, filho, o ouro puro, ele é maleável. O anel de ouro que você usa aí só funciona porque ele tem outros elementos formando uma liga metálica. E essa liga metálica ela pode ser moldada e maleável. Moldada e forma um anel, forma um brinco. Tudo bem? Se eu tiver só ouro puro, o ouro puro é maleável. Mas ele é extremamente resistente. Tá certo? Então, pensa, qual é a ideia? Se o átomo é maciço, um átomo está do lado do outro, formando como se fosse essa parede. Se eu jogar a partícula alfa, que sou eu, para cima dessa parede, vou passar? Vou passar ou não vou? Se for maciço. Se é maciço, não vou passar. Era essa a ideia. Então, está fácil de comprovar se o átomo realmente é maciço. Vou pegar um elemento que emita basicamente uma partícula alfa, que ela é mais pesadinha, mais gordinha, sou eu, e jogo em cima de um elemento, de uma camada de elemento extremamente resistente.
que é a lâmina de ouro. Ela é maleável, mas é uma lâmina de ouro extremamente resistente. Se o átomo é maciço, bateu, ficou. Então, como foi esse experimento? Vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Pronto, agora está aqui. Está vendo aqui? Experimento de Rutherford. Ele propôs para 2 alunos, Mardensen, o nome deles era Mardensen e Geiger. Legal? Esses 2 alunos fizeram o experimento que a gente conhece, Tadinho, como experimento de Rutherford. Por quê? Rutherford era o chefe do laboratório. Fechou? Então, vamos lá? Olha só como é que era esse experimento. Para realizar seu experimento, Rutherford utilizou um bloco maciço de chumbo com um orifício em uma das faces, uma finíssima folha de ouro, uma chapa fosforescente e uma pequena porção de material radioativo emissor de partículas alfa. Qual era a ideia? Isso tudo aqui que está ao redor da lâmina de ouro é a chapa fotográfica. Qual era a ideia? De que essas partículas alfa de carga positiva, ao baterem aqui na lâmina de ouro, iam ser ricocheteadas e iam voltar para trás. Concorda comigo? Por que que isso ia acontecer? Isso ia acontecer porque o átomo ele é maciço. Então, a matéria é maciça, não tem espaço vazio, ninguém vai passar. Está aqui os átomos, ó. Bateu, voltou, ricocheteou, vem aqui para trás. Nessa placa de ouro, eu vou ter áreas de revelação somente aqui para trás da placa de ouro, porque bateu, ricocheteou. Se isso acontecer, massa. O átomo é realmente maciço. Show de bola. Pronto, acabou. Segue o barco, segue a história, segue a vida. Ok? Mas será que foi isso que ele constatou, que Mardensen e Geiger constataram, junto com Rutherford? Não. Vamos seguir. Com base em seu experimento, Rutherford constatou que a grande maioria das partículas alfa atravessa a folha de ouro em linha reta. Ele constatou também que pouquíssimas partículas alfa são desviadas de sua trajetória. Com base nos resultados de seu experimento, Rutherford propôs um modelo teórico para o átomo. Como a maioria das partículas alfa atravessa a folha de ouro, Rutherford concluiu que o átomo não é maciço, mas apresenta mais espaço vazio do que preenchido. Como algumas partículas alfa não conseguem atravessar a folha de ouro, ele concluiu também que o átomo tem uma região massiva que chamamos núcleo.
O núcleo é formado por partículas de carga elétrica positiva, chamadas prótons, que desviam as partículas alfa positivas por repulsão elétrica. Ao redor do núcleo há uma região chamada eletrosfera, onde se encontram os pequeninos elétrons de carga elétrica negativa. A proporção entre as partículas que atravessam a eletrosfera e as que são desviadas pelo núcleo permitiu estimar que o raio de um átomo de ouro é cerca de 10.000 vezes maior que o raio do núcleo. Captaram a questão do experimento? Sim. Beleza? Então, olha só, esse experimento gerou algumas observações e essas observações, algumas conclusões. O experimento não era de Rutherford, era de Mardisen e Geiger. Só que quem tirou todas as conclusões e acabou propondo um novo modelo atômico foi Rutherford. Então, olha só, vou desenhar e descrever rapidamente essa brincadeira aqui, para a gente poder tirar a análise e a conclusão. Então, eu tenho aqui uma caixa de chumbo com um pequeno orifício. Dentro dessa caixa, olha só como a coisa coloca-se o polônio, o elemento da Marie Curie. O que acontece? O polônio tem como emissão básica partículas alfa de cargas positivas. E eu vou botar essas partículas para se colidirem com uma placa de ouro. AU, o símbolo do ouro. Ao redor, o que a gente tem ao redor? Ao redor, a gente tem um filme fotográfico. Cara, para comprovar, tá fácil. Bateu, não tem que ter área de... A gente já sabe que qualquer radioatividade consegue se sensibilizar, emissão radioativa, consegue sensibilizar uma chapa fotográfica, assim como o raio-x. Bateu, cara, não vai passar, não vou ter nada aqui revelado. Só o que foi percebido? Que a maior parte das radiações que batiam na placa de ouro passavam. Como eu sei? Porque eu tinha uma grande área de revelação bem direta. Então, a primeira coisa que foi observado... Então, aqui, ó, observações. Primeira observação. Grande quantidade de alfa atravessa a placa. Segunda observação. Uma pequena quantidade atravessa e sofre desvio. Como eu sei? Eu tenho pequenas áreas de revelação com trajetórias diferentes da onde a partícula alfa batia na placa de ouro. Então, o que a gente tem? Pequena quantidade de alfa atravessa a placa e sofre desvio.
E o que vai acontecer aqui no fim? Eu observo ínfimas quantidades de revelações aqui atrás. Ou seja, ínfima quantidade bate na placa e volta. Ínfima quantidade bate na placa e volta. Ínfima quantidade de alfa bate e é reconstituída. Bate e volta. Eu vou escrever assim para ficar mais rápido aqui e caber aqui no quadro. Mas é bateu e reconstituiu. Essas são as observações. Cada observação dessa gerou uma conclusão. Qual conclusão? 1. A grande quantidade passa. Por quê? Porque a matéria é constituída de espaços vazios. Matéria constituída por espaços vazios. Cara, a matéria é constituída de quê? Se passa, a maior parte passa, a maior parte passou, atravessou. Atravessou por quê? Porque é constituída de espaços vazios. Legal? Fica ligado nisso. A matéria é constituída de espaços vazios. Tá? Olha só. Ínfima quantidade bateu e voltou. Por que isso? Porque existem pequenos adensamentos, aglomerados de matéria. Porque daí, ó, a partícula alfa bate e volta. E como é só uma pequena quantidade que bate e volta, legal? É porque eu tenho pequenos aglomerados de matéria. Pequenos aglomerados de matéria. Legal? E por que bateu e desviou? É porque é igual bola de sinuca, bateu no cantinho e virou para lá. Não, não é isso não. Olha só. Está aqui a placa de ouro. Placa de ouro é constituída de pequenos aglomerados de matéria. A maior parte da radiação passa sem sofrer desvio. Uma pequena quantidade bate e volta. Bateu e voltou. Agora, uma quantidade um pouquinho maior do que essa, que é quase nada, e bem menor do que essa, passa perto e sofre desvio. Passa perto e sofre desvio. Por que passa perto do aglomerado de matéria e sofre desvio? Por quê? Porque cargas iguais se repelem. Lembra? O alfa é positivo. O alfa é positivo. Se o alfa é positivo, esses pequenos aglomerados de matéria também vão ter que ser o quê? Positivos. Ele não bate no cantinho e vira igual uma bolinha de sinuca, pega lá na outra caçapa. Não. Passa perto, sofreu desvio. Então, por que a quantidade de alfa atravessa e sofre desvio? Por quê? Porque o aglomerado de matéria possui carga positiva. Com essas observações e essas conclusões, partindo desse experimento de Marde-Sen Geiger, Rutherford propôs o seu modelo atômico, que é o foco da aula de hoje.
Qual é o modelo atômico de Rutherford? Era o de duplo de passes? Acho que chamam ele de planetário, né? Aí falam que esse nome não serve, sei lá, mas eu sempre conheci como planetário. Beleza. Vamos lá. Com essas observações saiu o modelo que o átomo, primeira coisa, o átomo é constituído, se a matéria é constituída de espaço vazio, o átomo é constituído em sua maior parte por espaços vazios. Então, ele possui um pequeno aglomerado de matéria. Esse pequeno aglomerado de matéria tem carga o quê? Positivo. E ao redor desse aglomerado de matéria, em órbitas elípticas, eu vou ter o quê? Os elétrons. Legal? Em órbitas elípticas, eu teria pequenos aglomerados de matéria. Um espaço vazio. Espaço vazio. Ficam quem? Que não é um espaço tão vazio, porque tem o quê? Elétrons. Mas a gente já sabe que a massa do elétron é pequenininha. Quem tem mais massa? O núcleo. Mas o núcleo é pequeno. Então, aqui, ó, o aglomerado de matéria, aglomerado de matéria, foi chamado de núcleo. E o núcleo, aí sim, ele é muito denso, porque tem quem? Os prótons. Legal? E esse espaço vazio, que tem os elétrons, foi chamado de eletrosfera. Você já viu esse desenho para o átomo? O átomo doido desse jeito? Se você já assistiu o desenho de Minêutron, você já viu. Vocês chegaram a ver o desenho de Minêutron ou não é mais da época de vocês? Da minha não foi. Mas era Eu de vi, vocês? mas bem pouco. Eu vi, mas muito pouco. Você lembra que o átomo era desse jeito lá no desenho? Sim, passava na abertura. Então, o aglomerado de matéria, muito denso, porque eu sei que o próton é 1836 vezes maior do que o elétron. Então, aqui, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prótons e 8 elétrons, na verdade, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos colocar que ele tem 8 prótons e 8 elétrons? Cara, se o cara que tem maior massa está no núcleo, esse núcleo é pesado e é denso, porque tem muita massa e pouco volume. Então, ele falou que o aglomerado de matéria, que é muito pequenininho, tem só carga positiva, então ele é muito denso. E nos espaços vazios, eu tenho quem? Os elétrons, que estão aonde? Na eletrosfera. Pronto, acabou. É isso. Agora, vem cá.
Esse modelo, quando o Rutherford apresentou, ninguém questionou que o átomo não era constituído de espaços vazios, até porque, por esse experimento que a gente viu, não tem como questionar isso, concorda comigo? Não tem como questionar se o átomo é maciço ou não. Não é. A parada atravessa, velho. A parada atravessa. Tudo bem? Só que daí o que acontece? Dá para fazer dois questionamentos que quase derrubam esse modelo. Quais foram esses questionamentos? Pensa aí nesse modelo, pensa. Questionamento 1, questionamento 2. Ao ver esse modelo atômico, o que você iria perguntar? Primeira coisa, gente. Se positivo atrai negativo, por que o elétron não cai no núcleo? Se positivo atrai negativo, por que esse elétron não cai no núcleo? Beleza? Se positivo, que é o próton, atrai negativo, vírgula. Por que os elétrons não se chocam com o núcleo? E o segundo questionamento, se cargas iguais se repelem, por que os prótons do núcleo não se repelem? Porque a ideia é o seguinte, o elétron está rodando aqui, ó. Roda, 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 gira, 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 girou! Ele vai perder o quê? Vai perder energia. Na hora que perde energia, vai caindo para dentro de quem? Do núcleo. Vai rodando, 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 vai rodando, está aqui, ó, o núcleo. E aqui está o elétron. Ele gira uma vez, gira duas, gira três e, puf, bateu aqui no núcleo. Porque positivo atrai negativo. E na mecânica clássica, quanto mais você se movimenta, mais você dissipa energia. Você dissipou a energia que te prendia rodando aqui. Cara, a atração entre positivo e negativo vai ser maior. E você vai cair no núcleo. É uma pergunta lógica. A segunda coisa é, ok? Se o núcleo só tem positivo e cargas iguais se repelem, por que o núcleo não se desfaz? Então, aqui, ó. Porque os prótons do núcleo não se repelem. Conta para mim. Por que os prótons do núcleo não se repelem? Gente, está faltando que partícula a gente descobriu aí? O nêutron. Pô, o nêutron. Isso aqui, quem respondeu foi um cientista chamado Chadwick. E Chadwick descobriu no núcleo uma partícula do mesmo tamanho do próton, mas sem carga elétrica. Que partícula foi essa? Foi o nêutron. E qual é o papel do nêutron no núcleo? Evitar a repulsão entre os prótons. Evitar a repulsão entre os prótons. Legal? Evitar a repulsão entre os prótons. Lembra que eu te contei que a radioatividade tem a ver com a estabilidade do núcleo?
Quais são as partículas presentes no núcleo? Prótons e nêutrons. Na época da descoberta da radioatividade, sabia-se do nêutron? Não. Mas sabia que era uma manifestação natural do elemento químico, que depois descobriu-se que tinha relação com a instabilidade nuclear. E a instabilidade nuclear tem a ver com a quantidade de prótons e nêutrons no núcleo. Qual é o serviço do nêutron? Evitar a repulsão entre os prótons. E a relação prótons e nêutrons vai nos indicar se o átomo é estável ou não. Se ele não for estável, for instável, ele é um elemento radioativo. Desses que nós utilizamos hoje aqui. E citamos o rádio, polônio e urânio. Legal? Beleza? Todas essas descobertas, final do século XIX, início do século XX, cara. Início do século XX. Beleza? Antes da Primeira Guerra Mundial. Olha que loucura. Quando eu falo fim, é 1895 até antes da Primeira Guerra Mundial, 1914. Olha que loucura. Um tanto que as descobertas foram aparecendo, a gente foi percebendo as coisas e foi evoluindo no estudo. Beleza? Então, quando o modelo atômico de Rutherford apareceu, ele foi questionado por essas duas coisas. Quando você estuda, né, falar para você que no núcleo do Rutherford tinha nêutron, tinha não. Isso aí já foi adaptação respondendo as perguntas. Tá? Respondendo as perguntas. E como ficou o átomo? O átomo ficou, então, com o modelo atômico de Rutherford adaptado. Respondendo a primeira pergunta. Respondendo a primeira pergunta. Deixa eu pegar aqui uma coisa. Tá. Adaptação. Adaptação 1. Modelo de Rutherford. O núcleo do átomo, então, aquele local denso, maciço, do aglomerado de matéria, deixa eu abrir aqui vocês, ficou agora constituído de cargas positivas e partículas sem cargas, chamada de nêutron. Então, Chadwick descobriu analisando a decomposição nuclear dos elementos radioativos que existiam no núcleo. Partículas sem carga. Chadwick descobriu os nêutrons, estudando elementos radioativos. O que são nêutrons? Partículas subatômicas sem carga que ficam no núcleo. E descobriu que a massa de um próton é igual à massa de um nêutron. E os elétrons? Os elétrons ficam ao redor
do número ficam ao redor do núcleo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ficam distribuídos ao redor do núcleo, na eletrosfera, nos seus respectivos níveis de energia, que são as camadas eletrônicas. Quem descobriu isso foi Niels Bohr. Niels Bohr percebeu que eles ficavam em órbitas elípticas ao redor do núcleo, em níveis de energia, onde, de dentro para fora, aumenta o nível de energia. Aumenta o nível de energia. O que quer dizer isso? Vem cá. Qual elétron vai ter mais energia? O que está aqui no nível 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou o elétron que está rodando aqui no nível 6. O que está rodando no nível 6. Mas, professor, eu não consigo visualizar isso. Olha, saca aqui comigo. Tem um elétron aqui e um aqui. Eles vão ter que rodar na mesma velocidade angular. Ó, os dois juntos, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, meu dedinho aqui e aqui. Estão aqui, vão ter que andar juntos. Ó. Quem é que vai estar gastando mais energia para rodar? O que está fazendo um movimento mais interno ou um movimento mais externo? Para rodar junto, ó. Quem? O externo. Beleza? O externo. Tudo bem? Você captou a ideia? Tem um elétron aqui na minha mão e aqui tem outro, ó. Vão subir aqui ao mesmo tempo. Ó. Quem tem que fazer mais energia? Pensa numa corrida, na Olimpíada que está chegando. No fim da corrida, a corrida tem uma regra. No início, todo mundo tem que correr na sua raia, mas no final, tanto faz. Principalmente aquelas corridas maiores, certo? De 2.400 metros. 2.400 metros são 6 voltas na pista de atletismo. Depois da primeira curva, assim, primeiro pedaço, todo mundo pode correr na raia que quiser. Mas sempre no final, sai um queniano, vai por fora, acelera e passa todo mundo. Quem é que está gastando mais energia nesse momento? Todos os corredores que estão dentro ou o queniano? Eu estou colocando o queniano porque realmente é do Quênia esse povo que ganha. Você pode ver nessas corridas nas Olimpíadas, eles de longa distância, eles ganham tudo. O queniano que abriu lá na ponta começou a correr com mais força, mais intensidade. Por quê? Porque é um movimento angular. Olha lá. Aqui, ó. Esse cara aqui está dentro, esse aqui está por fora. Ó. Ó. Quem é que está gastando mais energia? Quem é que tem que vir percorrer uma maior área? Uma maior distância em menos tempo. Até para passar para todo mundo. Passar todo mundo. O cara que está por fora. Então, o elétron que está mais externo tem mais energia do que o interno. Quem descobriu isso foi Niels Bohr. E aqui, então, camadas de energia, Niels Bohr. Agora, um outro cientista. Então, isso aqui foi Chadwick. Isso aqui, quem começou a responder foi Niels Bohr. Que foi proposto para ele, olha, como é que os elétrons estão dispostos e por que o elétron não cai no núcleo? Niels Bohr falou, cara, eles não caem no núcleo. Por quê? Porque eles estão distribuídos em níveis de energia. Quanto mais externo, maior a energia do elétron. Legal. E essas camadas foram chamadas, que vocês conhecem, camada K, que é a mesma coisa que nível de energia. K, L, M, N, O,
P e Q. Camadas K, L, M, N, O, P e Q. Tudo bem? Quantos níveis ou camadas existem? Infinitas. Infinitas camadas. Porém, ocupadas por elétrons, por um átomo no seu estado natural. O que é o átomo no seu estado fundamental? Quantidade de positivo é igual a quantidade de negativo. Na tabela periódica, o cara que tem mais elétrons, mais prótons, é um elemento artificial, sendo com número atômico de 118. Número atômico, quantidade de prótons. Então, ele vai ter 118 também o quê? Elétrons. 118 elétrons ocupam 7 camadas. Ah, mas e se eu energizar esse cara? Aí eu pego mais camadas. A questão da energização começou a entrar na quântica, na física quântica, principalmente na observação da luz. Beleza? Como assim da luz? Cara, percebeu-se que esses elementos, esses elétrons, eles não caíam no núcleo, e eu já vou chegar na luz, porque o elétron é uma partícula onda. Quem descobriu isso foi o cara que, depois das camadas energéticas propostas por Bohr, continuou fazendo o aprofundamento do estudo de Bohr. Foi um cientista chamado de Broglie. De Broglie descobriu que o elétron é uma partícula onda. Partícula onda, a gente já viu que o elétron tem massa, certo? Agora a gente vai ver que o elétron também se comporta como uma onda eletromagnética. Por quê? Porque cada elemento químico emite uma luz característica. Se emite luz, luz é radiação eletromagnética. É energia, é um movimento eletromagnético a luz. Certo? Você tem um espectro da luz visível, o ultravioleta e o infravermelho. Depois vem as ondas de rádio e vem as micro-ondas, que é o que a gente tem no micro-ondas. Então, você tem um espectro de luz visível. E cada elemento químico, quando ser levado à chama, emite uma luz característica. Então, de onde vem essa luz? Cara, vem dos elétrons. Mas como? Ah, porque o elétron se comporta como uma partícula onda. Então, é o seguinte, eu tenho essa distribuição dos níveis, por Niels Bohr, e a gente ainda percebe, de acordo com de Broglie, que o elétron é uma partícula onda. Cada elétron é uma partícula onda. Como assim uma partícula onda? Ele tem energia como matéria, porque ele é matériazinha, partículazinha. Bicho, é uma matéria bem safadinha. É um próton dividido por 1836. É um prelúdio do nada. Mas esse prelúdio do nada também se comporta como uma onda eletromagnética. Onda eletromagnética, movimento de onda, crista de onda, comprimento de onda, que é a distância de uma crista para outra. Então, se comporta como uma onda eletromagnética. O que é uma onda eletromagnética? É uma partícula que gera uma onda elétrica. Então, tá, eu sou um elétron. Eu vou gerar uma onda elétrica e perpendicular à minha onda elétrica, porque eu tenho carga, eu tenho uma onda magnética. Então, eu, partícula, eu, elétron, tenho matéria como massa e tenho matéria e tenho energia como massa e tenho energia porque eu sou uma onda magnética e uma onda elétrica. Ó. Sendo assim, sendo uma partícula onda, juntando Niels Bohr com de Broglie, a gente pode afirmar que o elétron nunca vai perder energia. Se o elétron nunca vai perder energia, porque ele se comporta como uma partícula onda, e eu estou me movimentando como partícula, ia perder energia.
Eu ia diminuir a minha órbita e cair no núcleo. Mas na hora que eu começo a perder energia, quem me mantém aqui? Meu movimento como onda eletromagnética. Beleza? E agora? Agora é o seguinte, estou perdendo energia como onda eletromagnética. Quem me segura? Uma compensa a outra. E dessa forma, o elétron, por ser uma partícula onda, o elétron nunca perde energia. E se ele nunca perde energia, se ele está aqui originalmente no nível 2, ele cai para o nível 1. Pensa comigo. Ele vai cair para o nível 1? Não. Se eu estou no nível 6, eu caio para o nível 5? Não. Mas isso não quer dizer que eu não possa ir para o nível acima. Eu posso ir para o nível acima à medida que eu ganho energia dentro dos saltos quânticos. Legal? Então, aqui, ó, Chadwick, nêutron. Se positivo e negativo se atraem, por que os elétrons não se chocam com o núcleo? Porque o elétron é uma partícula onda. E essa ideia de uma partícula onda vem em consequência das camadas energéticas, dos níveis de energia proposto por quem? Por Bohr. Quem descobriu isso? Que o elétron é uma partícula onda e nunca perde energia? De Broglie. Então, eu tenho um modelo atômico que vocês estudaram, Rutherford Bohr. A ideia de Rutherford, sendo que o núcleo tem nêutrons, e a ideia de quê? De Bohr. Que os elétrons estão em níveis de energia associado com a ideia do de Broglie, que o elétron é uma partícula onda, por isso que ele nunca cai. Com essas adaptações, saiu um modelo de Rutherford Bohr, com o conceito de de Broglie, que o elétron é uma partícula onda, tem energia como matéria e tem energia como onda eletromagnética, por isso que esse elétron nunca cai no núcleo. Mas então o modelo de Rutherford Bohr é o modelo atômico atual? Nananina, não. Vamos ver na próxima aula a evolução para o modelo de Sommerfeld, onde existem níveis e subníveis de energia, e isso tem a ver com um estudo que a gente vai fazer de que cada elemento químico emite uma luz característica. Nós vamos estudar as ondas eletromagnéticas provenientes do átomo no teste da chama. Essa luz vai ser chocada num prisma e vai se decompor em seus diferentes espectros. E cada espectro de uma onda eletromagnética tem uma quantidade de energia. Por quê? Eu não te falei que o elétron é uma partícula onda? Então, só para você sacar aqui, modelo de Rutherford Bohr. Eu não falei que o elétron é uma partícula onda. Se a partícula é matéria. Se é uma onda, em física vocês vão estudar ondas, é uma onda eletromagnética. Como se calcula a energia para a matéria? Energia para a matéria é massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Cara, mas eu não tenho nem massa. O elétron é o prelúdio do nada. Que se dane. É o nada vezes a velocidade da luz ao quadrado. É energia pra caçamba. É energia da com pau. E essa energia é equivalente ao comportamento de onda eletromagnética. Que como a gente calcula? Cara, energia para onda eletromagnética é a constante de Planck, H,
vezes a frequência de onda. O que é frequência? Frequência são as unidades de repetição por um período de tempo analisado. Se a frequência é alta, é porque o comprimento de onda é o quê? Baixo. Se a frequência é baixa, é porque o comprimento de onda é o quê? Alto. E isso tudo a gente vai ver na aula que vem, porque a gente vai ter que fazer o estudo das ondas eletromagnéticas para entender o teste da chama e para entender como nós achamos os níveis e os subníveis de energia. O que você tem que fazer? Saber por que o elétron não cai no núcleo? Porque o elétron é uma partícula onda que fica estacionário em seu respectivo nível de energia original. Ele não desce. Ele pode subir, mas ele não desce. Legal? E aqui eu tenho o quê? Ele não desce por quê? Do seu estado original. Porque ele é uma partícula onda. Tem energia como matéria e tem energia como onda eletromagnética. Então, elas se compensam e o cara não cai. O cara que está aqui no 6 nunca vai para o 5. Se ele é original do 6, ele nunca vai para o 5. Se ele é original do 2, nunca vai para o 1. Então, ele nunca vai colapsar com quem? Com o núcleo. Ele nunca vai bater no núcleo. Porque ele vai ter um nível de energia estacionário. Um nível de energia estacionário. Beleza? O elétron é uma partícula onda e isso provoca que ele fique no nível de energia estacionário. Modelo atômico de Rutherford Bohr com a contribuição de de Broglie. Beleza? E daí, cara, foram se estudar os subníveis de energia com Sommerfeld, mas aí a gente vai estudar ondas eletromagnéticas primeiro. Tudo bem? Beleza? Ao longo dessa semana eu vou dar contribuições das relações atômicas, porque as relações atômicas, cara, realmente não caem no Enem. Se eu vi uma questão disso, foi muito. Então, vale a pena simplesmente a gente fazer alguns exercícios sobre isso, que é o começo da próxima aula. Eu faço os exercícios sobre isótopos, explico, e faço os exercícios, explico no exercício, fazendo as relações de isótopo, isótopo, representação atômica, e a gente vai para os outros modelos atômicos dentro dessa viagem fantástica que nós estamos. Falou? Então, aula que vem, exercício de isótopo, isótopo, representação atômica. É rapidinho. Eu vou mandar um vídeo meu para você explicando isso. Tudo bem? Que é rapidinho mesmo. Fechou esse conceito? Cara, a gente já pode continuar na aula que vem corrigindo os exercícios sobre isso, rapidinho, 2, 3, e fazer a parte da evolução dos modelos atômicos, onde nós vamos ver os subníveis de distribuição eletrônica. Aí é massa. Beleza? E números quânticos, primário, secundário, terciário e quaternário. Beleza? Então, gente, um beijo para vocês. A gente hoje foi bacana. Alguma dúvida? Show. Tá me ouvindo? Tá, né? Oi, tô. Por que é dividido, escolher o KLM? Tem alguma explicação? Tem, porque se fosse A, B, C, vai que eu descubro aqui antes. Um nível antes. Aí o cara escolheu. Entendi. O Bohr escolheu o KLM. Só que é fácil. Sempre o nível 1 vai ser o primeiro. Onde tiver a primeira órbita de elétrons, vai ser o 1. Sacou? Na hora ele não pensou nisso, mas ele pensou que é o seguinte, vai ser KLMNOPQ, porque se tiver aqui para trás, eu vou botar outra letra. Mas não faz, tanto faz, porque o seguinte, cada elétron tem a distância do nível 1 para o nível 2, para o nível 3, diferente. Por isso que o cara que está aqui no 2 para saltar para o 3 de um determinado elemento tem que ganhar uma quantidade específica de energia. Um outro elemento químico, a distância do nível 2 para o nível 3, não é a mesma do primeiro elemento que a gente estava comparando. Então, para pular, aquela quantidade de energia já não serve. Tudo bem? Eu tenho que ganhar mais, se for uma distância maior.
Por isso que cada elemento químico manda de volta, quando volta para o seu estágio original, uma quantidade específica de luz. E aí a gente pode fazer uma análise da cromatografia, cor, cromatografia, para saber que elemento químico nós estamos analisando. Beleza? Mas sempre o 1 é o K. E ele deixou no K porque ele achou que ia descobrir outras, que a parada era fixa, a distância era fixa, e não é. Tudo bem? Certo. Beleza? Uhum. Então, senhores, por hoje nos estendemos aí bastante. Vamos nessa. Semana que vem tem mais atividade. Vamos botar tudo isso em dia. Eu espero ter contribuído. Valeu? Valeu. Valeu. Deixa eu só perguntar uma coisa.